Boa noite, amados irmãos. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui para transmitir a palavra do nosso Deus. Conforme o pastor mesmo disse, nós estamos encerrando no dia de hoje uma série de mensagens referente à família. Mês de maio, também mês da família. Uma outra responsabilidade muito grande, falar de família. Mas nós, como família que somos, precisamos também estar sempre dispostos a assim agir. Bem, amados, nesse dia em que me foi atribuída essa função de aqui estar, nós queremos, durante a nossa mensagem, estar falando principalmente do tema família. É uma coisa bastante interessante, e se nós olharmos para a família, eu quero ainda lembrar que da primeira família que foi instituída pelo nosso Deus. Essa primeira família, ela está citada lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem do Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Até aí. Nós podemos verificar, meus amados, que a família foi, com certeza, o maior projeto do nosso Deus para o mundo. O Senhor criou a família para que nós pudéssemos, como família, vivermos unidos, tanto na nossa família material como na família espiritual. E muitas vezes, irmãos, a gente percebe que na família espiritual, às vezes, nós temos, assim, o grande projeto do nosso Deus foi a instituição da família. Também poderíamos dizer que a família é o bem mais precioso que nós temos. Na vida, ela é o nosso alicerce, que nos sustenta nos momentos difíceis. E quantos momentos difíceis nós às vezes temos passado, irmãos. E é exatamente na nossa família, a família da carne e também na família espiritual, que nós nos vemos sustentados para podermos resistir, às vezes, a tão grande dor. É um refúgio de amor e alegria, também nos momentos felizes. Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com tantos problemas, mas não temos que estranhar, porque o Senhor disse que aqui na terra nós teríamos aflições, mas também nos diz: tem de bom ânimo. E é assim que nós devemos ter essa certeza, seja o que for, passemos por o que passarmos, nós temos que ter a certeza de que o nosso Deus está conosco. Ele disse que jamais nos abandonaria, e certamente não nos abandonou, nem vai nos abandonar. E ao lado da nossa família, é onde a gente tem aquele ombro amigo, para que a gente possa dividir as tristezas e dividir os momentos mais difíceis. É interessante, meus irmãos, e durante o texto que nós estaremos aqui lendo, durante aquela mensagem que o Senhor colocou em nosso coração, nós vamos estar vendo algumas passagens bíblicas que nos esclarecem, que nos ensinam, que nos mostra como nós devemos nos comportar como família. Também estaremos vendo o decorrer dessa mensagem, que o Senhor Deus criou a família como seu grande projeto, mas que também nós não podemos esquecer que todas as vezes que nós estamos em família, estamos bem, estamos felizes. Nós não podemos esquecer que à nossa volta tem o nosso inimigo, que rosna como um leão feroz, doido para que nós possamos tropeçar e cair. Mas a princípio, para nós termos uma família segundo os ensinamentos de Jesus, precisamos observar, irmãos, a princípio, 4 coisas muito importantes. A primeira delas é Jesus Cristo. Tem que ser a base principal para termos uma família estruturada. Se nós não tivermos Cristo Jesus na nossa vida, se nós estivermos alicerçados nessa rocha, nós com certeza nós não vamos conseguir romper alguma dificuldade.
dificuldades da nossa vida. Nós só resistimos, nós só conseguimos vencer, porque nós estamos enraizados na rocha chamada Jesus Cristo. Ele é a nossa estrutura. Em segundo lugar, amados irmãos, uma coisa muito importante para uma família bem-sucedida é o respeito. Precisamos tratar a todas a nossa família, seja ela da carne ou espiritual, com dignidade, valorizando e de maneira de nós estarmos respeitando individualmente a maneira de cada um de nós sermos. Eu costumo dizer, amados irmãos, que nós temos 10 dedos nas duas mãos, e eu costumo dizer que não existe um igual ao outro, todos são diferentes. Então, para que nós possamos verdadeiramente exercer esse respeito, nós precisamos, mais do que nunca, estarmos respeitando a individualidade de cada ser humano. Porque ninguém é igual a ninguém. E eu não posso querer que este ou aquele irmão seja exatamente como eu sou. Que ele pense como eu e que ele faça aquilo que eu quero que ele faça. Nós precisamos ter o discernimento de amar o nosso irmão da forma como ele verdadeiramente é. Porque é dessa forma que o Senhor Jesus nos ama. Um outro detalhe muito importante, para também que nós possamos ter uma família abençoada, para que nós possamos ter uma família que verdadeiramente viva segundo aquilo que o Senhor nos ensina. E essa terceira coisa chama-se fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao nosso cônjuge, nós precisamos ser fiel aos nossos filhos, nós precisamos ser fiel aos nossos irmãos em Cristo, porque fidelidade é um ponto muito importante para que nós possamos também caminhar com Jesus Cristo. Temos ainda mais um ponto, irmãos, muito importante também, além de tudo isso que nós já falamos, e essa coisa é o amor. É uma das coisas principais em qualquer relacionamento. Nós precisamos nos amar como Cristo nos amou. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz, portanto, Coríntios 13 nos diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E resume dizendo, desses três, porém o maior deles é o amor. Irmãos, nós conseguiríamos viver sem amor? Nós conseguiríamos tocar a nossa vida e ter uma família estruturada se não existir o amor? Eu acredito que não. Porque, aliás, o amor é a base de todo o cristianismo, assim como Jesus nos ensinou. Porque tudo que ele fez por amor e com amor. E é com o amor que ele nos sustenta, é com o amor que ele nos dá o discernimento daquilo que nós precisamos ser, daquilo que nós precisamos ter e precisamos fazer. Família, queridos, pelo menos na minha visão, pelo menos para mim, é algo insubstituível. É algo do qual nós não podemos nunca abrir mão. Mas muitas vezes, conforme também eu disse no início aqui nesta noite, às vezes, irmãos, em alguns casos, nós conseguimos ter muito mais afinidade, muito mais aproximação com os da família da fé, do que muitas vezes com aqueles que vivem dentro da nossa casa. Não é uma coisa boa de se falar, né, irmãos? Mas é uma realidade. É uma realidade que nós convivemos com ela dia após dia. Mas o mais importante é que nós tenhamos como base da nossa vida o Senhor Jesus. E eu pergunto, irmãos, pergunto para nós, como perguntei para mim hoje: como tem sido o nosso relacionamento com a nossa família? Como que nós temos nos comportado dentro da nossa casa?
como que nós temos nos comportado dentro da casa do irmão, do sobrinho, do tio, do neto, como tem sido o nosso relacionamento com a nossa família. Será que verdadeiramente o nosso relacionamento com eles tem sido conforme o Senhor nos tem ensinado? Se nós olharmos para dentro da palavra de Deus mais uma vez, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. 24, 15, é isso. Nos diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E baseado nesse versículo do livro de Josué, irmãos, eu às vezes também me pergunto, como hoje me perguntei: será que eu poderia estar aqui hoje citando esse versículo, dizendo que eu e a minha casa servimos ao Senhor, ou serviremos ao Senhor? Eu quero dizer a vocês, amados irmãos, que eu tenho orado muito a Deus para que eu consiga chegar aí. Porque infelizmente, na minha casa, nem todos servem ao Deus que eu sirvo. Creio que não seja privilégio meu. Creio que muitos de nós aqui talvez tenhamos coisas assim na nossa casa. Mas eu oro ao Senhor e peço a Ele que me dê esta bênção, se assim for a vontade dEle. Porque a coisa que eu mais gostaria nesse mundo, irmãos, é de quando eu partir, eu sei para onde eu vou. Mas eu gostaria que toda a minha família também fosse para o mesmo lugar. Porque é duro você pensar na tua família dentro da tua casa e olhar e ver que você tem alguns que estão perdidos. Amados irmãos, eu espero em Deus que um dia eu possa falar esse versículo em alto e bom som e de verdade, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família, irmãos, é o grande projeto da sua criação. Deus tem como a família como o seu grande projeto. Mas existe um outro fator que nos serve a saber o inimigo das nossas almas. Se voltarmos lá no livro do Gênesis, onde nós vemos ainda há pouco, e nós olharmos para o capítulo 3 de Gênesis, dos versículos de 1 a 5, nos diz assim: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse ainda é um problema e será sempre um problema na vida, principalmente do cristão. Porque engana-se quem pensa que ser servo do Senhor é fácil, não é? Nós precisamos estar atentos e olharmos sempre para que nós não sejamos enganados como foi a Eva. Nós precisamos estar atentos a todas essas coisas. E aí, mais uma vez, eu pergunto, meu querido meu, o que precisamos fazer para não sermos enganados como Eva foi? O que nós precisamos fazer? E eu diria aos irmãos, a primeira coisa que nós precisamos é conhecermos a palavra de Deus, mas não só conhecer, também praticar tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Aqui no livro de João, capítulo 8,
assim a palavra do nosso Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também ainda no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, assim está escrito: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Por isso nós falamos que não basta você ler, passar pela palavra, conhecer, se também você não colocá-las em prática na sua vida, no seu dia a dia. Como está a nossa fé, irmãos? Como tem sido a nossa fé no nosso dia a dia? Será, meus amados, que realmente nós estamos com a nossa fé edificada sobre a rocha chamada Jesus? Será que em algum momento de maior dificuldade nós temos vacilado nessa fé? Será que nós temos conseguido também viver essa fé dentro da nossa casa? Eu costumo dizer, e tenho certeza que os irmãos também vão concordar, de que a coisa mais difícil desse mundo é você evangelizar um parente. É mais fácil você evangelizar qualquer um na rua do que o seu próprio parente. Os irmãos sabem por quê? Porque o parente nos conhece a fundo, a gente não consegue mascarar, a gente não consegue mentir, porque ele está ao nosso lado no nosso dia a dia. Então, por essa dificuldade, porque muitas vezes nós pecamos, e muitas vezes nós já pecamos também no passado, em falarmos uma coisa e fazermos outra. Amados irmãos, sempre uma luta grande. Aqui nós temos sempre que estarmos brigando contra o mundo, brigando contra os inimigos da nossa alma, brigamos para não cairmos. Dizem que o cair do homem é a vontade de Deus, mas o ideal é que a gente não caia. Sabemos que somos pecadores, somos fracos, somos falhos, mas é preciso, conforme disse, a nossa fé precisa estar enraizada, precisa estar edificada sobre a rocha chamada Jesus Cristo. No livro de Efésios, amados irmãos, no capítulo 5, versículo de 22 a 25, nos diz assim: essa é uma receita para que nós possamos ter uma família bem estruturada, uma família que se ama. De 22 a 25 nos diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do povo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mas também diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E quando nós vemos a palavra submissão, não é que a mulher tenha que fazer nada daquilo que esteja fora da palavra do nosso Deus. Ela não tem que ser escrava do homem, ela não tem que fazer coisas que contrariam ao nosso Deus. É preciso que ela seja submissa no Senhor. Como o marido também, nós, homens, que temos as nossas mulheres e as nossas esposas, nós precisamos também ter esse cuidado de amar muito as nossas mulheres, como também diz no texto, como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Quando eu vejo assim mesmo se entregou por ela, eu acredito sinceramente que se no momento extremo o marido estiver com a sua esposa e naquele momento algum mal pode tentar sobreviver sobre ela, eu tenho certeza que nós não vamos permitir, ainda que com isso a gente tenha um problema mais sério.
mas nós temos que estar sempre prontos para defender com toda a nossa força as nossas esposas, a nossa companheira. Mas tem ainda mais um pouquinho na frente, onde no livro de Efésios mesmo, no capítulo 6, dos versículos de 1 a 4, nos diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, agora para nós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Em todos esses textos, irmãos, que nós estamos lendo aqui sobre família, é preciso que a cada dia mais a gente vigie, que a cada dia mais a gente busque a união, que a cada dia mais a gente busque amar, que a cada dia mais a gente busque valorizar aqueles que nos valorizam e aqueles que estão ao nosso lado. Eu confesso, irmãos, que já errei muito na minha vida, principalmente na criação dos meus filhos. Houve uma época em que eu não tinha conhecimento da palavra do nosso Deus, e eu achava que uma correada mais forte era do meu também. Quanto engano, né, irmãos? Quanto engano. Às vezes a gente precisa disciplinar o filho. Sim, precisamos disciplinar, porque o Senhor também me disciplina, e disciplina quem ama. Nós muitas vezes nós disciplinamos o filho porque nós o amamos e porque nós queremos o melhor para eles. Só que na ignorância que eu mesmo vivi no passado, eu fazia isso, mas da forma errada. Muitas vezes mais vale a mão no ombro, um carinho, uma palavra branda, do que uma correta com força, conforme muitas vezes fiz. Queridos, quando vier a tentação, creia que ela não será nenhuma gota além daquilo que nós podemos suportar. Nenhuma gota mais. O Senhor só nos dá a aprovação de acordo com nossa capacidade de suportar. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, essa desculpa, irmãos, que muitas vezes nós vamos: foi tentação porque o inimigo me fez fazer. Mentira. O Senhor nunca permitiu e nunca vai permitir que esta tentação vá ser maior do que aquela capacidade que nós temos de suportar. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é fantástico, o nosso Deus é tudo de bom na nossa vida, porque Ele nos abençoa no dia a dia, Ele abençoa a nossa casa dia a dia, mesmo nós sendo nós pessoas pecadoras e que nada merecemos do Senhor. Mas pela sua grande misericórdia, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos dado a capacidade de resistir. Portanto, resistir ao diabo. Se você resistir, ele fugirá de nós. Palavra do nosso Deus, no livro do Tiago. E amados irmãos, eu quero estar concluindo nossa mensagem desta noite. E quero aqui trazer para nós algumas aplicações, algumas coisas para nós pensarmos. Primeiro, nada pode superar a presença de Cristo em nossa vida. Nada. A presença de Cristo em nossa vida tem que estar sempre acima de tudo. Nós precisamos ter esse Senhor maravilhoso que fez o que nenhum de nós seria capaz de fazer, que é dar a sua própria vida, que é derramar o seu sangue na cruz a nosso favor. Em segundo lugar, se de alguma forma ou alguma coisa nos impede de viver, vamos orar mais na presença do nosso Deus. A
palavra diz que nós não sabemos pedir. A palavra diz que nós pedimos mal, mas o Senhor nos entende, porque sabe que o nosso pecado muitas vezes nos impede de ter tantas outras coisas. Em terceiro lugar, irmãos, sejamos perseverantes na fé e façamos da nossa família, como nos ensina o texto de Efésios 5, 22 a 25 e também Efésios 6, de 1 a 4. Por maiores que sejam as nossas lutas, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor, amados irmãos, possa estar assim nos abençoando, que o Senhor possa nos permitir que nós estejamos sempre fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, que é ir pregar o Evangelho, que é estarmos sempre juntos dos nossos irmãos, que é estarmos sempre juntos da nossa família, buscando sempre o melhor para ela e o desejo de ficarmos a cada dia mais aos pés de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos, nos dê cada dia mais o discernimento dessa palavra e que nós possamos ser cada dia mais servos fiéis a Deus. Não sejamos puramente simples religiosos, sejamos servos fiéis a Deus, porque se assim formos, certamente Ele vai nos sustentar e nos dar tudo aquilo que nós precisamos para poder vivermos bem. Amém, irmão? Que o Senhor nos abençoe.